eu vou começar minha fala com questionamento. O vereador que me antecedeu questionou a minha colega de bancada se ela era advogada. Eu questiono meu colega vereador e liberal se ele é político. O senhor é político, vereador Zanquim? Não lhe concedi a parte, só lhe perguntei. Pois é, o vereador Zanquim é político. E eu acho engraçado que as pessoas, elas são políticas e usam desse espaço sagrado que é a tribuna para surfar na onda da antipolítica. Da contradição, da incoerência e do oportunismo. Porque eu já vi aqui várias atitudes oportunistas dos colegas da extrema-direita. Nós, o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras, não tem problema em fazer discussão de rediscutir dívida. Aliás, quem tem problema são liberais. Os liberais. O seu partido na Assembleia Legislativa apoiou o regime de recuperação fiscal do governador Eduardo Leite e do Bolsonaro, que o senhor votou. Aliás, o senhor vive em programa bolsonarista. O senhor assina uma moção oportunista, a moção anterior, que é utilizada para atacar político da cidade. E vem falar do governo Zema. Mas eu quero falar do governo Zema. Os servidores públicos, e aqui esses mesmos liberais da extrema-direita, que dizem não, o Estado não tem condições, mas estão pedindo mais recurso. Ontem nós estávamos numa reunião do governo pedindo mais recurso para o Estado, porque é o Estado que vai fazer ponte. O problema é demorar, o problema é o Estado não ter, no seu ente federado, buscar os recursos no local certo. Mas se isso não é contradição ou incoerência, o que é? Porque aí eu quero o Estado fraco. Mas quem vai aportar recursos tem que ser o Estado, para fazer ponte, escola e para pagar salário de servidor. Porque lá em Minas Gerais, e aqui, do Novo ao PSDB, porque essa gente é acostumado a deixar servidor público com faca no pescoço. Vocês aprovaram, inclusive, aqui a reforma da Previdência. E que orgulho eu tenho de ser de um partido do governador Olívio Dutra e Tarso Genro, que foram os últimos que concederam reposição para brigadiano. Por exemplo, perguntem para os brigadianos, ou para um servidor da saúde estadual, ou para uma professora, se esse discursinho liberal e fiscalista de vocês, de manter o déficit, se ele dá conta de manter política pública. Aí é uma contradição. O governador Zema se dá 300% de reposição de salário. Nós defendemos reposição de salário ou não? Votamos aqui nessa Câmara com todas as justificativas. Agora é para quando dá a reposição para servidor, não podemos. Olha o Rio Grande do Sul. Veja aqui os vereadores do PSDB, alguns que são signatários. Tem até do PSB um vereador que vive fazendo onda com bolsonarista também. Não é Bolsonaro, mas faz. E tá valendo. Mas a época do governador Tarso Genro, que o PSB era vice, com muito orgulho, Beto Gril era nosso vice, demos reposição de salário para servidor público. Pois é. Aí o governador Leite, o atual, que votou essa bravata de recuperação fiscal do estado do Rio Grande do Sul, ampliou a dívida. E aí ninguém fala. Me parece incoerência. Eu sou político. Estou aqui nessa casa, mas nós temos que ser coerente. Eu só achei um erro nessa moção. De que não está endereçada nem para o Bolsonaro e nem para o Leite. A OAB é uma entidade extremamente importante, lutou pela redemocratização. Certamente, à época da ditadura, tem gente que estaria dialogando com a arena da OAB aqui hoje. Mas eu tenho a ciência da importância da OAB. E aqui a contradição dessa moção é por que não vai para o Leite isso aqui? O Leite aceitou com o aval dos partidos de vocês esse regime de recuperação fiscal. Os partidos de extrema-direita. Então só é contraditório. Nós sim entendemos e questionamos o fato dessa dívida ser impagável, absolutamente questionável. Agora daí você só tem que definir se vocês questionam a dívida, porque quando vocês governam, vocês se utilizam da dívida para achacar servidor público, as escolas de Caxias estão caindo, o IP está fechando. Então,
são 2 pesos e 2 medidas. Mas nós vamos seguir a baila, eu quero ouvir mais os colegas para no momento da declaração do voto dizer como eu e a bancada do PT vai votar. Obrigado, presidente. Com a palavra